Olá você da Web Rádio Ser Fraterno, o meu nome é André Luiz, nós estamos aqui nessa oportunidade para refletirmos, estudarmos um pouquinho sobre Jesus. Nós temos um trabalho aqui de divulgação da doutrina espírita junto às casas espíritas aqui de Campos, então quero agradecer a você que vai estar nos vendo ou vai estar nos ouvindo através da Web Rádio Ser Fraterno. Agradecer também ao Mauro a oportunidade de trabalho. E vamos começar, fazendo a nossa prece, fazendo a nossa vibração. E nesses momentos iniciais a gente sempre pede para que façamos aquele exercício de estarmos fazendo juntos a nossa prece. Eu faço aqui e você também aí junto de nós. Vamos fazer juntos essa prece, vamos nos transportar lá para a nossa casa, para a nossa reunião de estudo, de palestra, e aí unirmos em prece, unirmos em vibração, principalmente nesse instante em que vivemos no planeta Terra, nessa transição que os trabalhadores espirituais nos diz que é chegada a hora e o momento, e com tantas dificuldades, com tantas agitações no nosso planeta Terra, em todos os sentidos, nas guerras, enfim, isso que a gente vê aí todos os dias, chega-nos através da internet, da televisão, enfim, vamos aproveitar e unirmos em pensamento, unirmos junto aos trabalhadores espirituais que com certeza estarão aqui nos conduzindo, nos dirigindo, nos amparando nessa oportunidade para nós encarnados e desencarnados. Vamos orar? Fazemos um convite, você ore junto aí conosco. Deus, nosso Pai, nosso amado Mestre Jesus, nesses instantes, Senhor, em que passamos no nosso dia a dia, nas nossas vidas, na comunidade, no nosso planeta Terra, enfim, esses instantes de aflição em que vivemos no nosso planeta Terra, bom é estarmos aqui. E através do estudo, dessa oportunidade da reflexão, e aliarmos nesse nosso encontro, unirmos os nossos pensamentos, alcançando os altiplanos celestiais com a permissão e o amparo dos trabalhadores espirituais, possa chegar ao nosso Ismael, ao responsável aqui pelo nosso Brasil, e ele fazer então assim também ser o portador para que possa chegar ao nosso Jesus, ao governador do nosso planeta Terra, e esses instantes em uníssono a Jesus possam ser instantes de paz, possa nos levar a alguns instantes de reflexão, de estudo e de ensinamento, na esperança de construirmos assim dias melhores em nossas vidas. Que assim seja, Senhor Deus, que assim seja, Jesus, te pedindo mais uma vez o amparo de Ismael, e que assim seja aos trabalhadores espirituais que nos conduzem, que nos dirigem. Bem, meus amigos, a gente quer aproveitar o nosso tempo, a nossa hora, definido pelo Mauro. Jesus sempre, aonde ele estava, havia sempre uma multidão no entorno de Jesus. Sempre, uma multidão exatamente da necessidade, uma multidão tanto das curas, ou, como a doutrina espírita vem nos dizer, nas realizações, na troca de energia, no magnetismo de Jesus, que chegava junto de todos. Então sempre, ou por ouvir, ou por as pessoas terem
recebido de Jesus, enfim, sempre aonde Jesus estava, havia sempre uma multidão nesse entorno aí, para receber ou a sua palavra, né, como nós temos lá no Sermão do Monte, a reunião de muitas pessoas, e aquele código, por assim dizer, de vida, de comportamento, em que ali as pessoas ouviam, né, algo para eles inusitado, por assim dizer, pela forma, né, as bem-aventuranças, enfim, são várias e várias situações em que Jesus sempre estava, e onde ele estivesse, havia sempre, né, uma multidão nesse entorno. E terminado o trabalho em Jerusalém, sempre Jesus, terminando o trabalho, ele prosseguia. Havia sempre um aproveitamento como humano. A gente quer mais uma vez aproveitar esse espaço tão importante, né, de divulgação. Está tão fácil hoje as obras do Chico, é só nós digitarmos no Google obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica, e nós vamos ao blog, o blog do Dirceu Rabelo. E esse blog nós temos lá mais de 400 obras do Chico em arquivo PDF. Então a gente pode acessar, fazer o download para imprimir, podemos voltar a ler, está numa viagem, está no consultório, vamos aproveitar esse tempo útil, né, com tanto recurso que temos, e está ali todas as obras do Chico. Então eu não preciso sair de casa, não preciso me dirigir, não. Está tudo concentrado nesse trabalho magnífico do Dirceu Rabelo, obras do Francisco Cândido Xavier em ordem cronológica. E vamos ter muito desses encontros com Jesus, né? Esses encontros da multidão, encontros individuais, né? Vários e vários encontros com Jesus. Nós vamos ter no Boa Nova vários e vários registros de várias passagens desse encontro com Jesus. E a gente, na reflexão, né, nos estudos, nessa busca, quando nos dão a oportunidade da reflexão, a gente fica refletindo o quanto teríamos aproveitado se naquela passagem, naquela oportunidade, naquela estadia de Jesus aqui conosco, tivéssemos aproveitado cada instante, e não crucificado, e não humilhado, e não açoitado, se tivéssemos realmente aproveitado. De maneira nenhuma, porque o entendimento foi exatamente crucificado, foi exatamente envolvê-lo contra as autoridades para que levasse à crucificação, como conseguiram realizar. E tantos outros encontros, tantas outras oportunidades. Se tivéssemos ali, o quanto já teríamos evoluído, o quanto já teríamos caminhado. Mas muitos de nós até hoje, muitas vezes ainda não tivemos esse encontro ideal. Esse encontro ideal com Jesus seria, nós estamos falando das obras do Chico, nesse blog do Dirceu Rabelo, e nós vamos ter em Paulo Estevam, que também está, que já foi motivo de filme, dessa obra de Emmanuel magnífica, encantadora, que é Paulo Estevam, e nós temos Paulo, né, nesse encontro que todos nós, né, já ouvimos, lemos, no seu encontro com Jesus à porta de Damasco, né? E ali a sua pergunta já que se repete também, né, que nos leva à reflexão, essa pergunta marcante: Senhor, que queres que eu faça? E a partir daí, desse encontro à porta de Damasco, ele vai então
com todas as dificuldades, tudo registrado no livro e no filme, mas no final da sua caminhada ele vai vivo, mas não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. Então esse encontro com Jesus, com o Paulo de Tarso, foi um aproveitamento integral, né? Que ele pode com muita autoridade, vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. E olha que Paulo, ele vem nesse encontro com Jesus, mas é um encontro lá depois da presença de Jesus aqui, pessoalmente, por assim dizer. Então foi de uma sua maneira marcante o aproveitamento. Tanto vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. E nessa oportunidade, Jesus terminando o seu trabalho em Jerusalém, que a gente fez menção às obras do Chico, porque em Caminho, Verdade e Vida, que também está nesse blog, Emmanuel disse que o trabalho de Jesus era incessante. Era um trabalho de segundo, minuto, hora, dia. Então era um aproveitamento, um tempo integral. E numa trajetória também, como diz Emmanuel, que foi da manjedoura ao Gólgota. Em todos os instantes há um trabalho de Jesus, né? Em toda essa sua caminhada há sempre uma referência, há sempre um trabalho, é sempre um encontro, né? O nosso encontro com ele ali na manjedoura, que não reflete de maneira nenhuma o ser que ali iniciava a caminhada, né, envolto em humildade, né, nos dando já desse encontro, no primeiro encontro conosco, trazendo-nos e fazendo um convite à humildade, porque não escolhe Jesus numa Roma toda poderosa, não escolhe nenhum trono, nenhum reinado, não se vê cercado de nenhum exército, não. Desde já ali a manjedoura e depois vai se ver cercado de 12 apóstolos, né? E depois cercado pelo povo. E nessa oportunidade, então, terminando ali o seu trabalho em Jerusalém, ele vai então caminhar, né, um meio caminho, né, entre a Samaria e a Galileia. E naquela sua caminhada mais uma vez, nesse meio caminho, ele vai chegar em um local em que é aquele cantinho assim, isolado, e aí os apóstolos que caminhavam junto com ele têm em conta que ele iria naquele cantinho ali para parar, para dar uma descansada, né? A gente volta a insistir, né? Era caminhando mesmo que Jesus fez toda essa sua jornada, também não teve o conforto, né? Hoje em dia nós temos uma série de condições de nos deslocar, né? Aqui nós estamos bem próximos aqui, tendo esse conforto através dessa ferramenta, sem nos deslocar para dentro dos nossos lares ou aonde chega o alcance desse encontro de hoje. Chega-nos através da internet, muitas vezes no conforto da nossa casa ou do carro, enfim, no momento onde estejamos. Já Jesus não. É uma série de outros confortos que tem para esse deslocamento, né? Com veículo, com ônibus, enfim. Jesus não, era caminhando, né? Então, de Jerusalém para Galileia, né? Era distância, né? Cobertas aí com a caminhada, com a sua proposta de levar o seu esclarecimento. E ali ele chega ali então, naquela caminhada, e os apóstolos têm em conta que ele estava entrando ali para dar uma descansada. E quando entram ali, Jesus, mais uma vez, como Emmanuel, né, não há tempo a perder, ali se encontram 10 leprosos.
E 10 leprosos que tinham vida anterior, porque os leprosos eram retirados, né, do livro da vida. A gente vai voltar isso mais um pouquinho mais à frente, que era o registro, e eram completamente segregados, né? Tinha que guardar uma distância, e nessa distância eles não podiam transpor esse limite. Era submetido a açoites àqueles que transpusessem essa distância daqueles sãos, por assim dizer, né? Que não traziam a lepra. Tinham que sempre andar com vestimentas cobrindo as feridas, que não podiam ser expostas, em algumas condições se pronunciando imundos, tal a segregação, para que não houvesse o contágio com os demais. Então era toda a forma, eles estavam ali segregados, escondidos. E na obra Encontros com Jesus, de Ivone Pereira do Amaral, ela vai abordar também e vai falar um pouquinho a mais desses 10, que ali haviam pessoas que tinham o seu trabalho, a sua convivência, que tinham o seu trabalho na sociedade, e ali estavam reunidos, porque a partir da lepra eles automaticamente já eram retirados, e se retiravam espontaneamente, porque senão seriam obrigados, e estavam ali segregados aqueles 10. E não pode se aproximar, né? Porque com a presença de Jesus e junto os apóstolos já é automático aquela questão deles não virem até Jesus e os apóstolos todos ali, né? Então Jesus vai até eles. Jesus então caminha até os 10 leprosos. E ali Jesus então coloca para os 10, né, para que eles vá e se apresente aos sacerdotes, que é exatamente aquilo que nós estávamos conversando no início. Eram como que retirados da vida, retirados do livro da vida, não tinha mais nenhum registro, né, e eram isolados mesmo, né, como que já tivessem mortos, por assim dizer. Então, no Novo Testamento, Jesus vai colocar vá e se apresente aos sacerdotes. E eles, meio sem entender, né, que já estavam ali, né, isolados, não podia haver nenhuma aproximação. E Jesus vai se apresentar ao sacerdote, mas naquele estado em que eles se encontram, e logicamente, como nós falamos, a presença de Jesus já era a certeza de que a cura viria, por assim dizer, como tantas outras vezes, e essa fama de Jesus, por assim dizer, já era propalada, divulgada, então eles sabiam. Então, mesmo sem, mas Jesus fala, vá e se apresente aos sacerdotes, eles vão mesmo assim, mas e aí, um olhando para o outro, né, começam a observar que as feridas vão sendo, as manchas, vão desaparecendo. E começa a comentar para o outro, né, que as manchas desapareceram, que estavam curados. Aí mesmo que aquilo que Jesus já tinha colocado vai se apresentar mais do que rapidamente, porque cada um tinha lá no seu entendimento, né, que estavam segregados, mas agora iriam se apresentar e dizer, né, e teriam que aceitá-los ou tolerá-los, porque eles agora não estão mais com a doença, né, e seguiram rapidamente. Dos 10, somente um
exatamente o estrangeiro, o samaritano, né? Que era exatamente o segregado. Temos a parábola do bom samaritano e era toda uma condição de serem estrangeiros, né? Tinha toda aquela situação de não estarem agradando no ambiente. E o samaritano, então, ele volta e vem agradecendo a Deus, ele vem e se ajoelha perante Jesus. E ali, Jesus, então, com os apóstolos, mas não eram 10? Aonde se encontram os outros 9? E aí ele recompõe o samaritano e vá, tua fé te curou. Então, o nosso encontro hoje, nesses minutos da noite de hoje, é exatamente essa questão da gratidão. Esta oportunidade de agradecermos, né? E eles ali estavam completamente segregados, isolados, como falamos, de toda familiares, convivência, dos sacerdotes, da lei instituída, toda a forma de segregação. E ali, naquele instante, quando o trem sai em desabalar e cada um com sua proposta lá de impor, dizer que agora por que não teria, né? O seu entendimento da sua razão lá. Um só volta, retorna a Jesus exatamente para agradecer. Então, quem dos 10, na realidade, foi realmente curado? Como, comparativamente, o encontro com Saulo, com Paulo, ele vai vivo, mas já não sou eu quem vivo, mas o Cristo é que vive em mim. E naquele encontro ali de Jesus, que vai em direção à necessidade. Porque eles, naquele momento, ele não tinha nem como se dirigirem a Jesus. E não que Jesus não o permitisse, né? Mas junto dos apóstolos que ele estava, eles então fizeram aquela barreira normal que era imposto ao leproso. Então Jesus vai em direção a ele. E dos 10, quem é que realmente tem esse momento de gratidão, de agradecer? E qual seria a melhor forma, né? Ou como agradecer a nossa realidade? Teríamos motivo para agradecer? Eles ali não encontraram nenhum, mesmo sendo curado, mesmo encontrando nas mãos de Jesus aquilo que lhe devolve a vida, por assim dizer, porque vida já tinha ao receberem das mãos de Deus a vida. E ali com Jesus eles recebem uma segunda motivação à vida, por assim dizer. Mas qual dentre eles é que agradece e tem um entendimento, né, de que a partir daquela condição da cura, o desenvolver a gratidão é desenvolver o reconhecimento, é desenvolver um ponto de partida, procurar então a partir dali o que fazer, mas fazer de uma maneira útil, fazer de uma maneira que venha dar como aquele que volta para agradecer,
é como cumprirmos e o que recebemos e realmente utilizarmos aquilo que recebemos. Então, muitas vezes, o que vai nos despertar, muitas vezes, é a dor, é a dificuldade. Mas, Joana de Ângeles, nas suas obras, chamadas as obras psicológicas, né? Ela nos faz um convite também à reflexão quando ela nos diz assim: a dor é para os eleitos. A dor é para os eleitos. Aí, lembrando Paulo de Tarso, nós poderíamos, dentro desse contexto, né? É duro esse discurso. Então, a dor é para os eleitos. E temos, Jesus é o top de tudo, né? E muitas vezes nós, mas ele é Jesus. Perfeito. Mas, então, vamos aos nossos contemporâneos, né? Então, nós vamos ter aí o nosso Francisco Cândido Xavier, convivendo com suas dores, com suas dificuldades tamanhas, mas então a gente já começa a aprofundar um cadinho, a entender um pouquinho, a clarear quando diz que a dor é para os eleitos, porque a partir daí nós vamos verificando, né, que a caminhada nossa está nesse roteiro aí, muitas vezes aquela exortação que também Jesus nos convida. Aquele que quiser vir após mim, tome da sua cruz e siga-me. Também é uma exortação, né? Um convite dessa condição dentro desse mesmo pensamento que a Joana de Ângeles nos faz a reflexão. A dor é para os eleitos. Aquele entendimento que a partir ela vai ser tanto uma dor como o Chico, como dissemos com o Chico, trazendo a sua dor na vista, no coração, mas sempre aliado ao trabalho. E num dos seus biógrafos, nos traz o Chico receitando, né? Fazendo o receituário do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes, né? O espírito já desencarnado. E ali naquele afã, como falamos que o Chico tinha a sua vista amoleceu, como é descrito pelos seus biógrafos também, e esse diagnóstico do Dr. Adolfo corrobora, mas diz: vá, né, em Belo Horizonte, vá buscar a medicina, já que Belo Horizonte é um estágio bem evoluído nessa questão da oftalmologia, e o médico lá corrobora, né, ratifica o diagnóstico do Dr. Adolfo, que a sua vista amolecera. E estava o Chico lá, noite adentro, no receituário, já que na manhã seguinte tinha que estar bem cedo a iniciar o trabalho, né, do Ministério da Agricultura, na Fazenda Modelo. E aí, deixa-nos ver a hora, o Chico estava lá com a vista sangrando. E o povo, né, as pessoas ali no receituário, nem para, naquele momento, Chico, o que está não? O afã de pedir o seu receituário, e o Chico continua o trabalho, mesmo com a vista sangrando. Alcança o fim do trabalho, chega à conclusão do trabalho. Dr. Adolfo, né, se dirige ao seu trabalho no mundo espiritual, prossegue o seu trabalho em outra frente de trabalho, por assim dizer, e aí ali no ambiente permanecem ainda alguns espíritos da equipe do Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E aí o Chico pede, né, que algum falasse com o Dr. Adolfo, que ele já não estava mais resistindo à dor na vista que estava sangrando. Não demora muito, o espírito do Dr. Adolfo retorna: mas Chico, eu aqui do seu lado e você nada comenta.
E então o Chico, é porque eu sou uma besta mesmo, doutor Adolfo. E ele comenta que os espíritos também riem, né? E aí o doutor Adolfo, sorrindo, disse: Chico, se você é uma besta, o que é que eu sou, Chico? O Senhor, com certeza, é o veterinário de Deus. Então a gente começa a entender um pouquinho, a alcançar o pensamento de Joana de Ângeles, quando ela coloca, né, a dor é para os eleitos. Né? Então o Chico, mesmo com sua dor, ele não se afasta da sua proposta, do seu entendimento. E Chico vai mais um pouquinho além, né? Chico diz que ele é um doente são. Um doente são. Diz, né? Porque essa condição de dizer que o Chico dizia, porque o Chico desencarna, não, o seu trabalho, a sua presença marcante, com certeza continua nos altiplanos celestiais. Então, o Chico nos diz uma condição de um doente são. Doente são. É aquela certeza de que está passando pelo cadinho que tem que passar, do coração, da vista, mas ele não está comprometendo em nada para que no futuro possa ter alguma outra doença, alguma outra dificuldade, porque a dor é exatamente aquilo que nós plantamos. Então vamos receber. E aí também a gente começa a entender Joana de Ângeles um pouquinho mais, a dor é por eleito, é quando nós elegemos a dor, porque Jesus também já nos apontava lá: daqui não sairás enquanto não pagares o último centavo. E lá também, nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, a cada um segundo as suas obras. E chegamos mais uma vez, não só nos aproximando do final, mas chegamos também a Paulo de Tarso mais uma vez, quando ele coloca para nós: em tudo dai graças a Deus. Em tudo dai graças a Deus. Então, ele contempla de uma maneira bem ampla esse sentimento de gratidão que nós devemos ou temos que ter. Em tudo dai graças a Deus. Mas em muitas situações, né, nós não entendemos por que eu sofro tanto? Ou será que Deus não está vendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Então, o em tudo dai graças a Deus, porque a dor, a nossa dificuldade é essa exortação: se aquele que quiser vir após mim, tome da sua cruz e siga. Ela é que vai ser a ponte para que não fique nenhum centímetro para trás. A gente quer fechar, antes da nossa prece, aqui fazer uma lembrança aqui ao poema da gratidão. A gente faz o convite aí depois. É o Amélia Rodrigues, que vem trazendo-nos isso através do Divaldo Pereira Franco. Eu acho que já deve ter ouvido, né? O Divaldo sempre divulga muito, mas a gente gostaria, não com a proeminência do Divaldo, longe de nós, mas lembrar essa passagem, esse poema da gratidão. Muito obrigado, Senhor, pelo que me deste, pelo que me dás. Muito obrigado pelo pão, pelo ar, pela paz. Muito obrigado pela beleza que meus olhos veem no altar da natureza. Olhos que fitam o céu, a terra e o mar, que acompanha a ave fagueira que corre ligeira pelo céu da anil e se detém na terra verde, salpicada de flores em tonalidades. Muito obrigado, Senhor, porque eu posso ver o meu amor diante da minha visão, pelos cegos. Formulo uma oração. Eu sei que depois dessa vida, na outra vida, eles também enxergarão. Obrigado pelos ouvidos meus que me foram dados por Deus, ouvidos que ouvem o tamborilar da chuva no telheiro, a melodia do vento,
nos ramos do salgueiro. As lágrimas que choram os olhos do mundo inteiro. Diante da minha capacidade de ouvir pelos surdos, eu te quero pedir, eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também ouvirão. Muito obrigado, Senhor, pela minha voz, mas também pela voz que canta, que ensina, que alfabetiza, que canta uma oração e teu nome profere com sentida emoção. Diante da minha melodia, quero te rogar pelos que sofrem de afasia, pelos que não cantam de noite, não falam de dia. Eu sei que depois desta dor, no teu reino de amor, eles também cantarão. Muito obrigado, Senhor, pelas minhas mãos, mas também pelas mãos que oram, que semeiam, que agasalham, mãos de amor, mãos de caridade, de solidariedade, mãos que apertam mãos de poesia, de cirurgia, de sintonia, de psicografias. Mãos que acalentam a velhice, a dor e o desamor, mãos que acolhem ao seio o corpo de um filho alheio, sem receio. Pelos meus pés que me levam a andar sem reclamar, muito obrigado, Senhor, porque posso bailar. Olho para a terra e vejo amputados, marcados, desesperados, paralisados. Eu posso andar. Oro por eles. Eu sei que depois dessa expiação na outra vida, eles também bailarão. Muito obrigado, Senhor, pelo meu lar. É tão maravilhoso ter um lar. Não importa se este lar é uma mansão, um bangalô, seja lá o que for. O importante é que dentro dele exista amor. O amor de pai, de mãe, de marido e esposa, de filho e de irmão. De alguém que lhe estenda a mão, mesmo que seja o amor de um cão. Pois é tão triste viver na solidão. Mas se não tiver ninguém para me amar, um teto para acolher, uma cama para deitar, mesmo assim não reclamarei, nem blasfemarei. Simplesmente direi, obrigado, Senhor, porque nasci, obrigado, Senhor, porque creio em Ti, pelo Teu amor, obrigado, Senhor. É isso, meus amigos, né? É esse convite que a Amélia Rodrigues nos faz, né? Fica aí o convite, que é um poema belíssimo, para a reflexão de tantos e tantos detalhes, de tantos e tantos motivos que temos, mas muitas vezes não encontramos também esse motivo de gratidão. Eu quero agradecer a você, sobretudo, que esteve conosco aqui, nos acompanhando, nos dando a força, vibrando conosco. Ao Mauro, mais uma vez, a oportunidade de trabalho. Aqui a gente vai se despedindo do grupo de estudo Gai Bachuta, que a gente agradece mais uma vez a companhia. Aqui a gente vai se despedindo também da Web Rádio Ser Fraterno, agradecendo a companhia conosco, nos ouvindo, nos vendo. E fica aqui um convite para nós fecharmos agradecendo. A oração também é esse motivo de reconhecimento e agradecimento. E como no início a gente faz um convite que você se transporte lá ao grupo, à sua casa de frequência, e estejamos lá na cabine de passe, estejamos lá no salão, na sala de tratamento, para que a gente possa receber e agradecer. Deus, nosso Pai, amado Mestre Jesus, agradecidos estamos por esses instantes e pela oportunidade, a doutrina espírita, o ensino de Jesus na condição do Consolador prometido. Acima de tudo, que possamos avaliar esse instante que vivemos, como colocado pelos trabalhadores, de transição no planeta Terra,
e exatamente o momento que aqui nos encontramos. Em tudo e por tudo, há a oportunidade de também agradecermos. Mas o maior agradecimento e reconhecimento ao nosso agradecimento, sem sombra de dúvida, é que nós consigamos, finalmente, iniciar a nossa caminhada, fazermos as melhores escolhas. Sem sombra de dúvida, vai ser um reconhecimento ao nosso agradecimento pelo nosso Pai maior, no sentido de efetivamente transformar a oportunidade que nos é concedida em atitudes, em ações, em atos. O convite de Jesus: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome dos trabalhadores espirituais que nos conduzem, que nos dirigem, é que aqui nos despedimos. Fica conosco, Senhor. Fica em nossos corações, hoje e sempre. Que assim seja. Fiquem com Deus. Até uma próxima oportunidade. Até breve. Que assim seja. Obrigado.